Bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus. Mais um dia que o Senhor nos concede e podemos estudar a sua palavra. Agradeço a você que tem nos acompanhado e que o Espírito Santo, é a minha oração, que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ilumine a mente e o coração para que entendamos a história da redenção, que o Senhor nos oriente a cada minuto deste dia. Veremos hoje uma introdução aos livros de Juízes e Ruth. Nós sabemos que há uma questão levantada por Gideão em Juízes, capítulo 6, o versículo 13, em que ele diz o seguinte: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Juízes 6, 13. Parecia que Deus estava ausente e a terra estava cheia de angústias. Vamos compreender um pouco com esta introdução. O livro de Juízes, considerado como escrito antes do rei Davi conquistar, capturar Jerusalém. Em Juízes 1:8, nós lemos que os homens de Judá, da tribo de Judá, tomou Jerusalém. Mas, obviamente, os jebuseus, que eram os habitantes de Jerusalém, eles a recapturaram. E em Juízes 1:21, nós lemos que os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém, e assim os jebuseus viveram com os filhos de Benjamim em Jerusalém. Jebuseus se refere a Jerusalém. E eles não conquistaram Jerusalém. Mas, lá no livro de Samuel, um tempo bem depois, o rei Davi, ele vai conquistar Jerusalém, conquistar Sião. Quando falamos em Sião, cidade de Davi, é Jerusalém. E o rei Davi, ele partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus. É claro que os jebuseus, eles não aceitaram, queriam de toda maneira destruir Davi e não deixar Davi entrar na fortaleza que era Jerusalém. Mas não teve jeito, porque Davi tomou a fortaleza de Sião e Davi, ele morou naquela fortaleza, conquistou ali Jerusalém, destruiu aquele povo jebuseu. Davi, ele morando ali agora, naquela fortaleza, na cidade de Sião, ele chamou aquela cidade, cidade de Davi. E Davi foi crescendo em poder porque o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Isso está registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículos de 6 a 9, e também podemos ler no primeiro livro de Crônicas,
capítulo 11, versículos 4 a 9. Os registros desses acontecimentos históricos aqui em Juízes, eles aconteceram no período entre a morte dos anciãos que serviram sob o comando de Josué até o nascimento de Samuel, o profeta de Deus. E é um período de 350 anos, mais ou menos. E o livro de Juízes consiste em 3 partes: o prólogo, a parte principal e o epílogo. O prólogo registra a resposta inicial obediente do povo em remover os cananeus da terra herdada. As tribos de Judá e Simeão obtiveram sucesso, como lemos em Juízes 1, de 1 até 20. As tribos de Benjamim, Manassés, Efraim, Zebulon, Asser, Naftali tiveram um sucesso parcial, se é que tiveram sucesso, porque em Juízes capítulo 1, a partir do versículo 21 até o versículo 36, nós lemos de terras não conquistadas pelos israelitas. Não obedeceram ao que Deus mandara. O anjo do Senhor veio a Gilgal e repreendeu o povo. O anjo disse em Juízes 2: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido a seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. É o anjo do Senhor dizendo. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Deus repreende o povo e Deus informa que os habitantes cananeus que não foram removidos se tornariam espinhos e ciladas. O escritor de Juízes faz um resumo do modo como os israelitas foram infiéis e como Deus os disciplinou por meio de derrotas e sofrimento, por meio do sofrimento experimentados nas mãos de nações que foram deixadas para testar Israel, testar os povo de Deus, os israelitas. Em Juízes 2, 3, como já lemos, em Juízes 3, diz que os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos deuses. A violação do pacto por parte dos israelitas
levou Deus em ira a trazer sobre eles a maldição da aliança. Deus diz, aí o escritor de Juízes disse que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E Deus disse, porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. E assim, o Senhor deixou que as nações ficassem e não as expulsou logo e nem as entregou nas mãos de Josué. Terrível. E a violação desse pacto trouxe a maldição sobre o povo de Israel. E assim temos o prólogo, o início no livro de Juízes. A parte principal do livro registra uma repetição de uma série de acontecimentos. Os israelitas fizeram o que era mal, clamavam por alívio, Deus levantava libertadores, os juízes, o inimigo foi derrotado e Israel teve paz por algum tempo. E assim aconteceu várias vezes. Mas 6 vezes é registrado no livro de Juízes que o povo, os israelitas, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Juízes 3, 7, Juízes 3:12, Juízes 4:1, Juízes 6:1, Juízes 10:6 e 13:1. O povo fez o que era mal aos olhos de Deus, o povo de Israel. 9 juízes são listados, sendo que 5 deles, 5 juízes, são relatados brevemente. Nos relatos de Débora, Gideão, Jefté e Sansão, é feito um registro detalhado, com vários assuntos ali no meio, descrições de personalidades e acontecimentos. Essa é a parte principal do livro de Juízes. O epílogo, o final do livro de Juízes, vai incluir acontecimentos específicos que ocorreram durante o período, acontecimentos tristes, terríveis, violentos. Primeiro, em Juízes 17, de 1 a 13, nós vemos uma aberração que ocorreu na adoração na casa de Mica, com a assistência, com o apoio de um levita. Segundo, os danitas da tribo de Dan, eles não reivindicaram o território, eles não tomaram para si o território que eles haviam conquistado, mas buscaram um lugar ao norte, na fronteira. E no caminho, eles roubaram o ídolo de Mica e tomaram o levita para lhes servir como sacerdote. Juízes 18. E terceiro, um levita
buscando fazer com que a sua esposa infiel voltasse para casa. Ele encontrou benjamitas que fizeram algo terrível, atroz, mal, violento. Esses benjamitas, estupraram e mataram a mulher desse levita. Juízes 19. E esse acontecimento causou uma batalha entre o resto dos israelitas e os benjamitas, o que causou a morte de muitos soldados da tribo de Benjamim. Juízes 20 e 21. E assim encerra-se o livro de Juízes, com esses tristes acontecimentos terríveis. E veja bem, toda essa violência, todo esse mal, toda essa aberração ocorreu no meio do povo de Deus. Não eram no meio de povos pagãos. Era o próprio povo de Deus cometendo essas atrocidades, essas coisas terríveis, porque abandonaram a Deus. E logo após o livro de logo após o livro de Juízes, nós temos o livro de Ruth. E embora o livro de Ruth esteja, a história de Noemi e Ruth esteja registrada nesse livro em separado, mas os acontecimentos de Ruth ocorreram na época dos juízes. Como diz aqui, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Então, os acontecimentos aqui que nós lemos em Ruth ocorreram no tempo dos juízes, só que estão em um livro separado. E Ruth, no capítulo 2, nós podemos ver os eventos se desenrolando rapidamente. E quando Boaz concede a Ruth o que Ruth lhe pediu e lhe oferece proteção e sustento. Ruth conhece seu favor, reconhece que seu favor para com ela, o favor de Boaz para com ela, que era uma estrangeira, ela não tinha nenhum merecimento. Ela reconhece isso. E é somente então que nós podemos ver a operação da providência de Deus. Boaz, ele sabe que Ruth não é nenhuma estrangeira comum, mas ela buscou refúgio sob as asas do Senhor e Ele a recompensaria. A lealdade de Ruth a Deus, embora ela fosse uma estrangeira, mais à frente viria a ser um elemento especial, essencial no grande plano divino da redenção. O plano
seria levado a efeito por meio do rei Davi, o rei segundo a aliança de Deus, e de Cristo Jesus, o filho de Davi. A recompensa da fé de Ruth, que Ruth possuía, transcende muito a ocasião e as circunstâncias ali, locais, naquela época. E aprendemos aqui que o vai e vem dos juízes, o povo pecava, fazia, se afastava de Deus, abandonava Deus. Deus os entregava à mão de opressores. Aí o povo, de tão oprimido, clamava a Deus. E Deus levantava juízes, libertadores. E o povo era livre da opressão e vivia um tempo de paz. Até que eles caíam novamente. E isso foi por um bom tempo. Então esse vai e vem dos juízes deixa claro que o Senhor não cede, o Senhor não transige e Ele também não depende de nossas qualificações. Deus usou povos pagãos para disciplinar Israel. E Deus usou pessoas falhas, como Jefté, para trazer o seu povo de volta para Ele. O livro de Juízes vai relacionar um total de 12 juízes. Baraque, ele serviu como um líder militar sob o juizado de Débora, uma mulher. Baraque, ele não era um juiz, assim, na acepção técnica do termo. Esses juízes serviram em várias funções durante uma era que durou cerca de 200 anos. Enquanto alguns deles foram muito importantes, dos quais temos relatos maiores, que sabemos mais sobre eles, outros foram menos importantes, sendo mencionados rapidamente, nem sequer faz referência de qual tribo eram, de qual região geográfica vieram. Mas a importância dos juízes, dessa era, desse tempo aqui dos juízes, é que nenhuma tribo ou região parecia dominar, assim, naquele surgimento desses líderes, porque Deus chamava, capacitava as pessoas necessárias por todo o país para liderar Israel. Então não se destacava nenhuma tribo e nenhuma região. Deus levantava juízes, pessoas que Ele mesmo capacitava e queria para liderar naquele momento, durante esse período turbulento do povo de Israel. Conforme podemos ver aqui no quadro, o período dos juízes, os eventos, juízes e os anos de cada um, e conforme a Bíblia de Estudo de Genebra. Nós
pensamos: o que podemos aprender com Juízes? O que fica para nós? Sabe, as consequências do pecado, do afastamento de Deus, do abandono do culto a Deus, o eterno, o Deus vivo, verdadeiro, as consequências são bem dramáticas, são trágicas. Abandonando a Deus facilmente, rapidamente, os padrões morais corruptos da cultura atual são adotados pelo povo, que deveria ser um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, há uma deterioração moral e teológica. E assim chegam ao fundo do poço. A misericórdia, a graça de Deus são profundas, verdadeiras, pois apesar do terrível pecado, Deus envia libertadores, verdadeiros salvadores a favor do povo. Samuel, Davi e, por fim, definitivamente, Deus enviou o libertador. Aquele que verdadeiramente nos livra do pecado e das trevas. Jesus Cristo, verdadeiro libertador. A verdade é Ele. Ele é quem liberta. E aprendemos também que o poder de Deus não pode ser usado de maneira egoísta para a nossa própria satisfação. Deus nos dá poder, Deus nos dá do seu Espírito, Deus nos dá os dons, talentos, mas não é para usarmos para a nossa satisfação pessoal. Nós temos o exemplo aqui em Juízes de Sansão. Sansão, ele é um modelo negativo. E traços do caráter dele devem ser evitados por nós. Em tudo, nós devemos obedecer a Deus. Jesus Cristo, Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. A Ele ouvir. Nós temos que obedecer a Jesus Cristo, viver com Jesus Cristo. Se o rejeitarmos, se abandonarmos a Ele, as consequências serão dramáticas e trágicas. Serão tristes. Deus enviou o libertador por excelência. Creia, Ele verdadeiramente nos livra. Nele, o ser humano é livre, completamente livre, para a glória de Deus.